E se fugir da Coreia do Norte fosse uma tarefa quase impraticável? Esse país é, sem dúvida, o mais isolado do mundo. Qualquer um que tente deixar o país encontrará obstáculos por todo lado. E quem for apanhado tentando isso terá um destino terrível. O pior que se possa imaginar para eles e suas famílias. Mas será que é de fato viável fugir da Coreia do Norte? Quais são as opções disponíveis? Para os cidadãos norte-coreanos, a Coreia do Sul se destaca como o melhor destino por diversas razões. Falam a mesma língua, têm um PIB per capita cerca de 50 vezes superior e, para completar, a Coreia do Sul automaticamente considera os norte-coreanos como cidadãos sul-coreanos. Quase todos os norte-coreanos que fogem têm como objetivo chegar à Coreia do Sul, sendo raros os que escolhem a Europa ou os Estados Unidos. No entanto, mesmo com as duas Coreias tão próximas, o trajeto que os norte-coreanos precisam percorrer até lá é um dos mais complicados do mundo. No início da década de 1990, após o colapso da União Soviética, o regime da Coreia do Norte ficou sem sua principal fonte de apoio financeiro, resultando em um rápido colapso da produção e importação de alimentos. Em meio a isso, uma série de inundações catastróficas ocorreu em todo o país, levando a uma fome que durou 4 anos e matou cerca de 1 milhão de pessoas. A população, em sua desesperança, começou a deixar o país com cada vez mais frequência. Entre 1998 e 2011, o número de desertores cresceu, chegando a 3 vezes mais em apenas 10 anos. Mas então, ocorreu uma mudança. Desde 2012, os números começaram a cair. Desde 1994, Kim Jong-il comandou o país até falecer em dezembro de 2011. Seu sucessor, Kim Jong-un, reforçou as medidas contra desertores. Por exemplo, houve um aumento da presença militar nas fronteiras do norte, melhorias tecnológicas como câmeras de vigilância, sensores de movimento e bloqueadores de sinal, além da escuta telefônica. Houve ainda a construção de cercas mais altas e a instalação de mais minas terrestres em locais estratégicos da fronteira. Além disso, as penalidades para desertores, colaboradores e guardas de fronteira foram elevadas. Finalmente, aumentou a pressão diplomática sobre os países vizinhos, especialmente sobre a China e a Rússia. Com este último, firmaram um pacto para deportar qualquer desertor norte-coreano que fosse capturado em seu território, uma prática que a China já realizava. Aí veio 2020. Além do fechamento de fronteiras, que se tornou ainda mais rigoroso devido à pandemia, a Coreia do Norte aproveitou a oportunidade para reforçar ainda mais suas barreiras com a China e a Rússia. No ano de 2023, foram iniciadas as obras de muros duplos no lado da fronteira que pertence à Coreia do Norte, com uma extensão que chega a centenas de quilômetros e é complementada por milhares de postos de guarda. Os coreanos apreciam tornar a fuga de um lugar o mais difícil possível. Portanto, vamos explorar os diversos caminhos que um cidadão da Coreia do Norte pode seguir para deixar o país. A primeira e mais evidente opção é viajar diretamente para a Coreia do Sul. No entanto, aqueles que tentam atravessar a fronteira enfrentam um risco de vida significativo. A fronteira entre as duas Coreias é chamada de Zona Desmilitarizada Coreana, que se estende por 238 quilômetros e tem uma largura de 4 quilômetros. Como o próprio nome indica, não existem soldados nesta área desmilitarizada. No entanto, uma vez que se está do lado de fora, a fronteira é vigiada por mais de 1 milhão de soldados em ambos os lados. Não existe nada como isso em todo o mundo. Pior ainda, a fronteira é fortificada com imensos muros, cercas de arame farpado eletrificadas e um grande número de minas antipessoais. Para atravessar esse território, seria necessário estar em um desespero extremo. E, infelizmente, há pessoas que se encontram nessa situação. Um dos últimos desertores a seguir esse caminho foi Oh Chong-song, um soldado norte-coreano de aproximadamente 25 anos. Ele estava patrulhando a fronteira na vila de Panmunjom
quando fez a escolha de desertar para o lado oposto. Seus companheiros norte-coreanos abriram fogo contra ele, mas Oh Chong-song conseguiu escapar. Ele foi encontrado por volta das 10h por guardas sul-coreanos, a aproximadamente 55 metros ao sul da linha de fronteira. Ele foi rapidamente encaminhado a um hospital com ferimentos à bala no cotovelo e no ombro, mas, felizmente, se recuperou por completo e, por um período, tornou-se uma figura famosa na Coreia do Sul, participando de vários programas de televisão. A segunda opção para chegar à Coreia do Sul é igualmente direta, mas, ao invés de utilizar a terra, a viagem pode ser feita pelo mar. Para evitar que isso aconteça, a Marinha da Coreia do Norte realiza patrulhas regulares em toda a sua costa. Para agravar ainda mais, a Coreia do Norte possui um dos PIBs per capita mais baixos da Ásia, somando cerca de $650 por ano, superando apenas o Iêmen e o Afeganistão. Em outras palavras, é quase impossível que um norte-coreano consiga obter um barco para desertar para o sul. Então, só tem uma saída: nadar. E foi exatamente isso que Choi Leong-lee, um espião da Coreia do Norte, realizou em 2016. Seu dever era vigiar cidadãos da Coreia do Norte. Lee desejava desertar devido ao seu desespero em relação ao futuro sombrio do país e à total falta de liberdade, mesmo para aqueles que ocupam uma posição de elite. Foi em 2007, quando a Cruz Vermelha fez a entrega de um carregamento de arroz, que Lee conheceu um sul-coreano pela primeira vez. Foi nesse momento que ele compreendeu que a Coreia do Sul era diferente do que lhe ensinaram. Com essa nova visão, ele esperou 9 anos até que não conseguisse mais e optou por fugir. Naquela noite, ele e um amigo decidiram nadar para longe, cerca de 6 quilômetros pelo mar. Transportavam uma câmara de ar, uma bomba, um pneu furado e pacotes de comida e água. Ao entrarem na água, perceberam que a bomba não estava funcionando. Por isso, descartaram o pneu e passaram a usar apenas as mochilas para se manterem à tona. Após horas de natação com suas roupas, estavam cansados. Descartaram alimentos, calçados e até mesmo as calças. Depois de 4 ou 5 horas, viram um barco e, temendo que fosse uma patrulha norte-coreana, foram parar em uma pequena ilha. Sem perceber, já haviam cruzado para o território da Coreia do Sul. Molhados, despidos e sentindo um frio cortante, eles se cobriram com o lixo que encontraram e conseguiram adormecer. Na manhã seguinte, eles tentaram nadar mais, mas logo optaram por construir uma pequena balsa com o que encontraram na ilha. Depois de algum tempo no oceano, eles foram localizados e salvos por um navio da Coreia do Sul. A terceira opção para entrar na Coreia do Sul é pelo Japão. Politicamente, é uma boa saída, já que o país envia desertores para o sul. Entretanto, para cruzar o mar do Japão, é necessário um barco, o que é extremamente difícil de obter. Há apenas 3 casos documentados de sucesso, em 1987, 2007 e 2011. Isso ilustra a improbabilidade dessa rota. A quarta alternativa é atravessar a fronteira para a Rússia. É a menor fronteira, com apenas 17 quilômetros, e se estende ao longo do rio Tumen. A melhor oportunidade para atravessar é quando o rio está congelado. Mas o desafio ainda persiste. Você precisa atravessar cerca de 300 quilômetros da Sibéria, enfrentando temperaturas de até 30 °C, e o mais importante, não ser capturado. A quinta rota atravessa a China. Essa é a mais frequente, já que a fronteira se estende por cerca de 1.350 quilômetros e, em muitos lugares, é delimitada por rios, o que torna a travessia mais simples. Entretanto, os riscos são imensos. Desertores, se encontrados, são deportados na hora. Uma vantagem é que há a região de Yanbian, onde vive uma população de origem coreana, e lá é possível obter auxílio. A meta é alcançar uma embaixada da Coreia do Sul, mas esses locais são intensamente monitorados. A sexta opção é cruzar a China rumo à Mongólia, seja pelo deserto de Gobi
ou por áreas de frio intenso. Relatos como o de Yeonmi Park evidenciam que essa jornada pode se estender por anos e envolver riscos sérios, como o tráfico de pessoas. A última rota, que é a 7ª, consiste em atravessar a China inteira em direção ao Sudeste Asiático, particularmente a Tailândia, que geralmente envia os desertores para a Coreia do Sul. Esse percurso pode chegar a mais de 8.000 quilômetros e normalmente depende de intermediários pagos, que cobram tarifas exorbitantes. Mas o risco continua sempre presente. Alguns conseguem fazer isso. Alguns não. Park Hyung-ho é um exemplo claro disso. O filho conseguiu escapar, enquanto o pai foi capturado, e só conseguiu fugir muito tempo depois. Mesmo depois de chegar à Coreia do Sul, o perigo não some por completo. Existem relatos de sequestros e perseguições fora da Coreia do Norte. É por todos esses motivos que a Coreia do Norte é vista como o país mais complicado do mundo para se fugir. Um autêntico estado de prisão. Agora pense, se você estivesse nessa posição, conseguiria se livrar?